Ele já é uma das maiores autoridades no assunto quando se trata de discutir a comercialização da imortalidade. Já ouviu isso? Já tentou descobrir o que é isso? A bancada do TV Guerra recebe hoje o Dr. Max Kolbe, advogado e já um especialista nesse assunto. A sociedade está doente, Dr. Max? É, bem, muito doente. Conrado, antes da gente iniciar, eu quero agradecer o convite, mais uma vez estar aqui na Faculdade de Guerra. É sempre uma enorme satisfação poder tratar de uma temática tão importante, não mais para o futuro, mas para os dias atuais, que envolve não apenas pessoas dentro do nosso espaço geográfico territorial do Brasil, mas inclusive de outros países. Então, uma enorme satisfação e espero que a nossa conversa possa surtir algum efeito prático e positivo para quem vai nos escutar. Eu estou aqui para aprender junto com todas as pessoas que estamos assistindo. Vamos lá. Repetida a pergunta. Com essa questão da comercialização da imortalidade, que é o único livro sobre o assunto que o Brasil possui hoje, a autoria do Dr. Max Kolbe. Como é que funciona essa comercialização da imortalidade e que doença é? Tá bom, vamos começar. A primeira pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: a morte é o fim? Eu costumo dizer, inclusive está no livro, que a morte ela pode ser considerada o fim biológico, mas existe uma vida virtual para além da morte. Essa é concreta, inclusive. Essa é concreta, por isso que a gente chama comercialização Da imortalidade. da imortalidade. Então, se a gente pensa nessa perspectiva que a morte hoje é apenas o fim biológico, que você vai permanecer para uma eternidade, vem a pergunta: as pessoas podem comercializar a sua imagem, a sua voz? Quem será dono do seu legado enquanto pessoa? As plataformas digitais, as grandes big techs, como por exemplo Meta, X, YouTube, Google. Quem vai ser dono de você? Eu posso explorar a sua imagem de forma indiscriminada em vários outros países por meio de criação de clones, deepfakes ou avatares da sua própria pessoa? Antes a nossa memória era cuidada, pelo menos em tese, pela família, por quem a gente deixava. Hoje, outros cuidam e cuidam de uma forma muito, vamos dizer assim, heterodoxa, por assim dizer, não é isso? Se a gente pensar numa pessoa pública, numa pessoa famosa, num grande influenciador, Ou um grande um político, artista, um homem atleta, público. enfim, né? Isso fica mais complexo ainda, porque ainda que ele possa fazer jus, né, enquanto vida, a discussões relacionadas a direito de imagem e voz, vem a pergunta: morto tem direito? Eu falo assim, mas o Max, os herdeiros podem, eventualmente, propor uma ação indenizatória, né? Sim. Para pleitear indenização de dano material, moral, pela utilização indevida da imagem do seu ente querido. Mas aí vem outro problema. Se a inteligência artificial recria essa pessoa, a imagem é dele ou é uma imagem criada por inteligência artificial? Onde é que está a criação? Se a criação ela foi tão perfeita que pode ser considerada dele, ou ela é uma propriedade intelectual da Big Tech que desenvolveu aquela IA? Exatamente. Como é que o direito trata isso? Não trata ainda hoje. Não tem legislação a nível nacional, que quiçá internacional, para discutir essa temática que hoje ela já é real. Olha, o sujeito é famoso, ele morreu. Aí tem uma Big Tech que continua lucrando, sei lá, com a publicidade, ou com uma nova publicidade que fez com a IA. Como é que fica isso? Eu chamo isso de economia da audiência. Hoje, o que é economia da audiência? Audiência. Economia da audiência é você ganhar dinheiro com cliques, com visualizações da imagem de determinada pessoa. Por isso que, se você observar, ainda que exista inúmeras pessoas falecidas, desde que as redes sociais surgiram, tem também lá inúmeros perfis ativos para essas pessoas mortas. Por exemplo, tem vários vídeos no YouTube de pessoas mortas. A gente poderia pegar casos nacionais de cantores, por exemplo, Marília Mendonça. O Instagram dela está ativo. Quem está monetizando com aquilo? Porque se você observar, quando hoje uma pessoa ela nasce, ela adquire os direitos de personalidade. Quando morre, perde os seus direitos de personalidade. Se abre o inventário e vai se partilhar bens com os herdeiros, certo? Certo. Instagram. Conta no Instagram, no TikTok, perfil no YouTube, entra na partilha de bens? Esses aplicativos que o senhor está citando, eles têm aquela questão do serviço de memorial, né? Você pode transformar
aquele perfil no memorial. Mas até aí se discute. Mas a quem vai pertencer esse memorial? A família? A Big Tech? Como é que fica? Tá, o problema também não é nem apenas esse, a quem vai pertencer o memorial. É quem poderá continuar explorando e monetizando com isso. Porque, veja, por exemplo, o Instagram hoje, me parece que eles criaram uma ferramenta de monetização de visualização no Instagram, algo recente, de 1 a 2 semanas. Mas o Instagram ganha com um perfil, por exemplo, daquele Gabriel Ganley, da Marília Mendonça, que tem 14 milhões de seguidores ativo, com 14 milhões de pessoas analisando aquilo todo dia. Ela ganha com aquela audiência, o Instagram está ganhando, está fazendo com que as pessoas fiquem lá, fuçando o Instagram dela. Então, de alguma forma, o Instagram está ganhando dinheiro Com certeza. com essa audiência dela. Com publicidade vinculada também. Exatamente. Mas está repassando esse dinheiro para quem? Boa pergunta. E vou além. Vou perguntar para o Zuckerberg, né? Pois é. Então, na realidade, quando a gente pensa em comercialização da imortalidade, é importante ressaltar que eu não estou aqui querendo fazer uma censura, certo? Da biografia da pessoa, não é isso. Se você observar, o Supremo Tribunal Federal, ele já julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, 4815, salvo engano, até porque eu estava hoje trabalhando com muitas ADIs, são muitos números, eu acabo confundindo os números, que ele disse que para fazer uma biografia de uma determinada pessoa politicamente ou publicamente exposta, não necessita de autorização prévia da pessoa ou da família dela. E cabe a essa pessoa ou à família, em casos herdeiros, propor uma ação para judicializar a indenização a título de dano material ou moral, se porventura houver algo que venha caluniar, ofender a honra, o legado dessa pessoa. Mas aí você tem que propor essa ação posteriormente, certo? Certo. Mas aqui, a pergunta, ela vai além disso. Não é que eu queira impedir ou censurar uma biografia de uma pessoa, mas o que se questiona no livro é: eu posso comercializar a pessoa após a morte? Porque, veja, você hoje possui um legado, Conrado. Você é uma pessoa, certo? Tudo bem. Quando eu crio um avatar para te reproduzir, alguém atrás do computador que vai colocar os comandos de governança para falar como você vai agir, o que você vai falar, o que você vai fazer, defender e etc. Certo? Será se a pessoa vai manter o legado, a essência da pessoa Conrado, ou Conrado vai virar um produto que vai dizer, falar o que o mercado quer que diga e fale? Por exemplo, Elis Regina, com a publicidade da Volkswagen de 2024. Elis Regina morreu umas 3 décadas atrás. Eu tenho certeza que Elis Regina, em vida, jamais imaginou que ela estaria de volta no comercial de um carro. Exatamente. Falando ou cantando aquilo que ela falou ou cantou. Será se ela queria isso? Ela em si. Será se ela iria concordar com aquela publicidade? Provavelmente a família deve ter... Porque essa é uma questão... não, sem dúvidas, mas é uma questão ideológica. Tem pessoas hoje que não aceitam fazer publicidade de jogo de tigrinho, sim, por exemplo. Sim. Mas e se daqui 2, 3 anos após o falecimento de uma determinada pessoa, a família fala: olha, eu preciso de dinheiro, vamos fazer uma publicidade dela com o jogo de tigrinho. Ou seja, eu usei a imagem de um ente querido meu que não está aqui para opinar e era um desejo confesso dele de não participar disso, mas eu, porque eu preciso de dinheiro, estou ganhando com isso. Exatamente. É preciso ter uma regulamentação. Sem dúvidas. E aí vem a pergunta: você deixa de ser pessoa, porque ainda que o morto venha a perder os direitos de personalidade, você precisa assegurar algum direito ao morto. Tanto é que você não pode vilipendiar um túmulo. Sim, de cadáver, né? Então, assim, o morto, ainda que ele não seja mais uma pessoa, precisa ser resguardado a ele algum direito. Sim. E a vontade dele deve prevalecer. Inclusive, existe testamento, mas essa questão ela é tão mais complexa que aqui o testamento teria que ser um testamento, inclusive, virtual. Porque é um testamento que vai trazer diretrizes para como os herdeiros ou uma curadoria tratará essas questões do legado dele com as grandes plataformas para 10, 15, 20, 30 anos. Mas essa ideia de testamento virtual é uma concepção que o senhor também criou nos seus estudos, nas suas reflexões. Exatamente. Sim. E ela encontra recepção, amparo no arcabouço jurídico brasileiro? Olha, é tudo muito complexo, Conrado, e essas questões que a gente está tratando aqui,
elas irão chegar em algum momento no Poder Judiciário. Eu não sei ainda como não chegaram em grande escala, certo? Mas, recentemente, eu acabei de lembrar que eu li uma mensagem ontem, ou ontem de ontem, que a Xuxa Meneghel propôs uma ação para pararem de utilizar a imagem dela em alguma plataforma feita por IA. E não tem uma legislação clara que ampare ou não esse tipo de reclame dela, reclamação. E aí é uma reclamação dela, mas aí tem um outro ponto, sabe? Como é que você vai requerer direito à imagem ou direito à voz se a voz ela não é sua, uma recriação? É algo que parece você, mas não é você, Impressionante. ainda que seja muito É realista. impressionante. E isso tem sido utilizado de uma forma esperta, quase bandida, marginal pelas Claro. plataformas. Não, peraí, esse aqui não é você. É parecido contigo. Mas você não pode dizer que é você, porque não tem exatamente a simetria do seu rosto. Mas aí- só que é complicado isso. Claro, aí vem um problema maior ainda, Conrado. Suponhamos que a Xuxa tivesse propondo essa ação contra o Max Colby. Ah, Mas vai falar, olha, você não tem que propor ação contra mim. Vai propor ação contra o chat GPT. Eu ia fazer a denunciação da Lídia ao chat, porque eu sou consumidor do chat. Eu pago para ele me produzir pessoas, vozes, ou seja lá do que for. é ele que produz. Não sou eu. Ele que fabrica a arma. É isso. Foi eu que fabriquei? Não, foi o chat. Mas você não tá puxando gatilho? Tudo bem, mas é só assim, são discussões que podem surgir no âmbito do Poder Judiciário. E surgirão. Sem dúvidas. Isso precisa de uma regulamentação, concordo com você. Mas o que eu acredito hoje, honestamente, é que as pessoas, elas devem não apenas se preocupar com questões de bens materiais corpóreos, casa, empresa, mas ela também precisa se preocupar com bens intangíveis, incorpóreos, que você não consegue pegar, em especial a imagem, Você hoje tem. o seu legado. Você tem influencer hoje que absurdamente tem, com pouco conteúdo, mais de 50 milhões de seguidores. Isso é um legado, porque uma pessoa nunca tem um legado desse. Em vida, ninguém consegue isso. Isso é maior que a população de vários países, assim, do que a maioria dos países do mundo, que são países pequenos. Enfim, como tratar essa herança? É difícil. Nós estamos longe disso? Não, olha Está precisando uma chacoalhada no bambuzal do judiciário? Na realidade, isso vai depender de uma discussão muito complexa, não apenas em questões no âmbito do poder legislativo, daí eu não vou falar só do Brasil, dos países de modo geral. Para legislar depois do judiciário. Mas para mim uma solução seria uma discussão em sede de ONU, organizações das Nações Unidas, para que houvesse um tratado internacional entre países signatários que chegasse após uma grande discussão, inclusive com os proprietários das grandes big techs, de como solucionar esse problema, de como proteger a imagem, de como proteger voz, legado, honrabilidade. O senhor vê isso, esse perfil, ou esse objetivo ideal que o senhor está colocando aqui, esse tratado internacional, com os países signatários, enfim. O senhor vê isso como uma montanha distante, mas que o senhor alcança uma estrada de alguns milhares de quilômetros? Ou o senhor vê como uma estrela lá, Olha, longe, distante, anos-luz? Como é que está isso? Porque a tecnologia, ela está devastando tudo. eu vejo isso de forma muito distante, porque para mim a coisa é muito clara, olha só. Ué, mas- Você acha que as grandes big techs querem regulamentar isso? Se você pensar na economia da audiência, Eles brigam por muito menos. O Brasil briga por isso por muito menos. e não é só isso. Como é que você vai compelir que uma empresa privada americana chinesa se... Tire um conteúdo que está hospedado lá, que é regido pela legislação daquele país e não da nossa. Aí entram outros tratados internacionais, soberania, blá blá blá, aquela coisa toda. É muito complicado. É isso. Por isso que eu trato no livro que esse direito não se discute apenas no território brasileiro, mas são direitos transnacionais. Às vezes você discute toda a legislação aqui, faz bonitinho, toda detalhada, aí começa uma sangria lá fora e você não tem absolutamente nada o que fazer. Por exemplo, eu poderia daqui Tem razão. citar nomes de jogadores de futebol famosos: Sei. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Se a gente utilizar a imagem deles lá em Camboja, lá no Vietnã,
na Lá no Coreia do Laos. Norte. Lá no Laos, pronto, lá no Sudeste Asiático, lá, né? Que é, inclusive, o único país do Sudeste Asiático ali que eu não conheci na minha... Na Você foi ao Laos já? Não, Laos não, né? Fui em Camboja, Singapura, Vietnã, É, Tailândia. é. O Laos e o Camboja era o corredor onde os vietnamitas carregavam os armamentos para derrotar os americanos. É. Inclusive está no regime ditatorial lá, É. eu acho que por isso que eu não fui. Enfim, será se lá se pensa em direito à imagem, voz, como se pensa nos países ocidentais, Brasil, Estados Unidos, Europa, no modo geral? Então, assim, é tudo muito complexo. O fato é que, sem dúvidas, eu estou convencido que as pessoas, não apenas pessoas famosas, mas eu, você e quaisquer das pessoas que estejam nos escutando, devem pensar no seu legado digital. Ontem, ainda que eu já sei como fazer isso nas plataformas Facebook e Instagram, eu fui ler os termos, as políticas de termos de uso do YouTube. Sabe quais são? Do Google. E aí uma coisa mais complexa, se você perder uma conta do YouTube, você já tentou readquirir ela novamente? Muito difícil. É quase que impossível. Você não consegue reativar. A gente vai estar fazendo uma judicialização essa semana com relação a esse tema. Aí vem uma pergunta, mas aquela conta está lá no YouTube. E Você o não consegue YouTube nem acesso. Exatamente. está ganhando dinheiro com aquela audiência, mas ele está passando para alguém. Então o YouTube é o dono da sua imagem, ele é o dono da sua voz, ele é o dono do seu legado. Quem é o dono disso? É você ou é ele? Muito bem, o senhor está judicializando essa semana. E o senhor vai usar quais fundamentos do que se tem na jurisprudência Vou te hoje? falar agora. Porque se nós não temos nada. Não, vou te explicar agora. Vamos lá. Com a Revolução Francesa, surgem os chamados direitos fundamentais, né? Perceba que com a Revolução Francesa, de forma muito breve, surge o direito constitucional. O direito constitucional surge para quê? Para se contrapor ao arbítrio do poder do Estado por meio de direitos e garantias fundamentais dos seres humanos, das pessoas. Pronto, liberdade, igualdade e fraternidade, certo? É claro que hoje já se tem muito mais direitos fundamentais além desses três iniciais, né? Que nós chamamos de direitos de primeira, segunda e terceira geração. Pois bem, com o tempo, a doutrina foi evoluindo e lá na Alemanha se criou uma teoria que é a teoria da eficácia horizontal desses direitos fundamentais travadas nas relações entre os particulares. Olha, perceba, no primeiro momento, o direito surge para se contrapor ao arbítrio do Estado. Sim. Até porque se eu pegar o direito constitucional... Claro. Até porque se eu pegar o direito constitucional e aplicar ele na relação do trabalho entre os particulares, eu acabo com a autonomia de vontade. Só que nesse caso específico das grandes Big Techs, eu estou pegando uma teoria do direito alemão, eu não falo alemão, mas sei a teoria alemã, que é Mietberg e Friedrich Kung. Eu estou pegando essa teoria do direito alemão, falando que nesse caso específico deve incidir os direitos e garantias fundamentais nas relações travadas entre consumidores particulares e as grandes Big Techs, para respeitar a defesa contraditória, o direito à imagem, o direito à voz, o direito a isso. Ou seja, é possível puxar, então, à luz do direito internacional, elementos para se fazer uma defesa com o que nós temos hoje. Sim, claro, sem dúvidas. Então, veja, é uma ação que eu vou propor na jurisdição do território brasileiro, utilizando o direito constitucional, mas uma teoria que veio da Alemanha, para falar que ainda que a Constituição tenha sido criada para se contrapor ao arbítrio do Estado, nesse caso específico, ela deve se aplicar numa relação travada entre mim e a plataforma, entre dois particulares. Ou seja, entre dois privados e não apenas contra o Estado. O direito alemão ele nos fornece vários exemplos, nem todos bons, né? Depois o senhor vai voltar aqui para discutir com a gente também a teoria do domínio do fato, que ela é bem controversa e também penal, né? que ela vem do Genebra, exatamente. Mas enfim, voltando aqui para essa parte do direito alemão, que ela é muito interessante, talvez seja a primeira saída, seja a primeira, né, porta ou janela para se abrir uma discussão. Sem dúvidas. E assim, se você me perguntar se eu acho que eu vou ganhar, sem dúvidas. Porque eu acho que o tema é bonito, a ideia é muito boa, e quando o juiz se deparar com essa questão, ele vai julgar por... Mas a magistratura, ela é sensível a isso? Tem. Hoje, com o que nós temos hoje, ela tem se mostrado sensível a isso e já existem alguns pontos de construir uma jurisprudência ou ainda está muito cedo? Eu conheço vários magistrados, homens, mulheres, e eu converso muito sobre isso com eles
Inclusive, alguns já tiveram a oportunidade de dar uma folheada no livro. Certo. Né? Eles concordam. E eles já começam a se preocupar. A gente está trazendo uma preocupação para pessoas que nem imaginavam que isso poderia causar Acontecer. tantos problemas. Aí ela já tá. Aí que ela começa a enxergar isso. E aí né? ela já começa a criar um juízo de valor, uma ideia na cabeça dela, que ela só está esperando chegar no primeiro processo para ela decidir da forma que ela já vem construindo a ideia. Ela tá doida para tomar a primeira decisão Exatamente, até porque todo mundo gosta nessa desse seara. protagonismo, Nessa claro. seara. Eu falei, Esse protagonismo é do senhor, né? Dessa discussão que parece ser. Sim. Pelo Eu, que eu eu estudei, falo isso sem falsa modéstia, não, sem dúvidas. Eu acho isso legal, porque no Brasil hoje, ninguém fala sobre isso além de mim. Eu não tenho nenhum outro livro no Brasil sobre isso além de mim, e eu não vejo. Doutor, mas olha, doutor Marcos, mas olha que absurdo o senhor está me dizendo. O senhor o pioneiro nesse assunto, se preocupou, se debruçou sobre o assunto, estudou o assunto e publicou a primeira obra brasileira sobre o assunto. E nós todos, o doutor Max Kolbe, eu como jornalista, os cinegrafistas, a sua assessoria que está, todos vivemos hoje mergulhados num oceano tecnológico e a gente é movido por isso. O seu negócio, o seu escritório, tem o seu Instagram, eu tenho as minhas plataformas, estava comentando com o senhor sobre a questão dos seguidores e tal. Todos nós vivemos mergulhados nisso. Os próprios magistrados, a própria justiça, os legisladores hoje, principalmente os legisladores, eles vivem disso hoje, né? Para se mostrar como político, para se reeleger, aquela coisa toda. E, então, assim, diante de tudo isso, como é que ainda não se tem alcançado uma percepção real sobre o tamanho desse problema? Parece que as pessoas ficam anestesiadas pelos likes sem perceber o que está por trás deles. É isso? complicado para as pessoas. Ou eu estou sendo muito pessimista? Não, na realidade, a gente poderia perguntar para as pessoas que estão aqui na sala, que já escutaram a gente falar disso algumas vezes, e saber quantas delas foram no seu Instagram, no Facebook, direcionar para com a sua morte que um terceiro cuide daquilo, ou que venha excluir ou tornar o memorial. E não é a primeira vez que você escuta falando sobre isso. Exatamente. Mas a gente pode morrer agora. Exatamente, não tem nada para Eu já deixei a minha, há muitos anos atrás. Inclusive. Já deixou? Já deixei. Deixei para um primo. Para ele poder Sim, conduzir isso e cuidar disso. sem dúvidas. Agora, aí vem um outro problema, aquilo que a gente até falou na palestra recente na Faculdade de Guerra. Ainda que você descentralize essa função para um terceiro, o terceiro pode ter acesso às suas mensagens privadas? Porque você precisa pensar... autorizar, Nem sei como, você sabe por quê? No Brasil hoje, os direitos fundamentais são... desejo. Não tem como. Porque sigilo, certo? Sim. Sigilo telemático, telegráfico, carta, sigilo bancário, Correspondência, enfim, são direitos previstos no artigo 5º da Constituição. São cláusulas pétreas, são direitos inalienáveis, intransmissíveis, irrenunciáveis, indisponíveis. transmissíveis e indisponíveis. Você deve estar pensando, mas eu não vendo direito à imagem. Você não vende o direito à imagem. Você vende o direito da exploração da sua imagem. Não a sua imagem. A sua imagem continua sua. Você cede Inalienável. por uma sessão que alguém explore a sua imagem. Mas você não vende. Você não pode vender a sua imagem. Doutor, e se o cara está desesperado hoje, que ele caiu na cabeça dele esse problema, ou de uma família que está vendo um filho que era famoso, ou um influencer que não é tão conhecido, mas tem lá 300 mil seguidores, e isso está sendo explorado e ela não pode fazer nada. O que ela faz? Qual que é Hoje hoje? ela tem que entrar em contato comigo para a gente trazer uma solução específica para ela, né? Levantei a bola aqui, Porque na realidade, hoje é só a gente que está trabalhando. Só quicou a bola. Então, assim, se alguém estiver precisando propor uma ação para excluir o Instagram, o Facebook, reativar uma conta no YouTube, etc e tal, procure o Procura o Dr. Marcos Kolbe, que é o especialista no nosso. Agora, é legal você pensar com relação ao testamento digital. Porque, veja, uma pergunta, pessoal, tem filhos? Tem. Já tem netos? Não, ainda não. Você já parou para imaginar, meninas, que você falou? Você já também tem 2 filhas? Uma de 21 a 17. Você já conversou com as meninas sobre a possibilidade delas criarem um avatar da tua pessoa, extremamente realista, para que você converse por meio de um chatbot com os seus netos e bisnetos, quando ela mais estiver aqui? Em tom de brincadeira, nós já discutimos isso, porque já vimos isso em filme, inclusive, sabe? E Não,
Não, foi um assunto leve, sem muita preocupação com... Mas porque o jovem hoje, ele tem uma percepção assim... eu não vou dizer displicente, porque displicente não é o termo correto. Mas ele tem uma relação, às vezes, até tranquila demais com essas situações. Ele, não, podemos fazer, não é uma coisa que assusta o jovem, né? Mas ele não tem a consciência, a meu juízo como pai, dos problemas que isso pode causar. E a questão do luto? Porque assim, a questão do luto, o luto é do ser humano, né? Você precisa morrer e as pessoas precisam entender que você morreu, porque o luto faz parte da vida. Se você continuar na televisão todo dia, você interrompe algo que é da natureza do ser humano. É outro impacto que aí entra na seara psicológica, metafísica. Olha que doideira. Teve um caso que a mãe mandou recriar a imagem do pai, enfim, para que quando a criança tivesse 18 anos de idade, ele aparecesse, olha filho, desculpa, eu tô com uma doença grave aqui, morri. Nós estávamos discutindo isso. É bom dar esses exemplos domésticos, porque a gente havia acabado de assistir um filme recente, eu só não me lembro o nome, em que havia uma moça, digamos assim, que ela tinha uma companheira, né, que era a companheira amorosa dela, e ela morreu num acidente, me parece que foi isso, e aí com ela criou um avatar tão perfeito, que ficava numa TV como essa, que ela ficava conversando e ela dando o dia inteiro com ela, conversava. Aí ela ficou presa no mundo virtual e não encontrava os relacionamentos reais. Porque ela tinha aquela ideia de que, como a IA estava tão inteligente, conversava, brincava, tinha até memória das coisas que aconteceram lá atrás, antes da morte, ela começou ela permaneceu se relacionando virtualmente com esse avatar. É uma coisa maluca, maluquérrima. E se você pensar que o problema da humanidade hoje é a solidão, parece que isso aí tem um impacto bem forte, não? Profundamente. Para uma mãe que perde um filho, que só tinha os dois, para um filho que perde uma mãe ou um pai. Então, assim, olha, essas questões... E assim, o que é mais complicado... Só interrompendo. Hoje, só mais um exemplo. Hoje você tem, por exemplo, esses aplicativos que é Cuts, você tem vários efeitos que você compra, paga R$10, não é vamos encontrar um parente que morreu. Aí você vai lá e faz de encontro, beijando, abraçando, enfim, aquela coisa toda. Mas isso aí é a pontinha do... Então isso é só uma demonstração prática para o pessoal que trabalha como pedreiro de IA, digamos assim, né? Sem nenhum demérito à profissão, mas assim, que trabalha como assim, de uma forma rudimentar com as ferramentas de IA, que é possível hoje essa questão de vida após a morte, como o senhor está dizendo no livro aqui. E essas questões hiper profundas, né? É isso aí. A gente vai ter que regulamentar se a pessoa vai autorizar ou não isso, se ela quer ou não isso. Porque a gente também defende que ela pode, em vida, dizer que quer ter o direito ao esquecimento e à paz. E que ela não quer ser recriada por meio de IA, até para que ela continue sendo lembrada pelo legado dela, pela pessoa que ela foi, não por meio de uma criação virtual da imagem dela, como se o objeto fosse por uma questão meramente econômica. Entende? Já caminhando para o nosso encerramento, doutor, a conversa é interessantíssima. Vamos lá. Partindo do pressuposto de que haja abertura internacional para um tratado internacional, por onde começar? Onde é que é o fio desse novelo? Onde é que eu puxo isso? O senhor, que é o pioneiro no país em relação a isso, por onde é que começaria? Será que não seria, talvez, interessante? Como leigo eu estou dizendo isso. O senhor é especialista em estrutura jurídica, enfim. Não seria interessante os países começarem a desenvolver suas próprias legislações nesse específico sentido? Para criar um fermento, uma ebulição que chame a atenção e possa chegar até a uma? Não, tem que começar do guarda-chuva. Do guarda-chuva, porque veja, ainda que o Brasil cria uma regulamentação maravilhosa quanto a isso, se aplica aqui do lado na Argentina? No Paraguai? Em tese não. No Chile? Em tese não. A gente está falando de direitos transnacionais. A internet não tem fronteira. Você posta que hoje o cara lá na China, no Japão, tá te vendo. Ou faz uma triangulação, como o senhor estava dizendo, né? Você posta num lugar, publica no outro, é outro país. Esse é o problema. Aí o provedor está no outro país, vira aquela coisa. Onde é que está a Pois é, o que se posta no Brasil não fica só no Brasil.
É para o mundo. Então é transnacional. Sim, e aí por isso que eu falo que, como você bem disse, o guarda-chuva é de cima para baixo. Mas aí os governos têm que estar sensibilizados. Os poderes executivos têm que estar sensibilizados para... eu sou Estado-membro da ONU. Bora, vamos reunir, vamos fazer um encontro. Isso, prazer, sem dúvidas. E esse momento ele vai chegar. Né? O problema é que se você também observar, Conrado, a gente está diante de uma questão que envolve um lobby muito grande, né, de grandes big techs que hoje dominam aí as grandes empresas do planeta. Exatamente. Então, assim, elas não querem, para elas pouco importa tudo aquilo que a gente está falando, porque elas já têm ciência desse problema. Há muito tempo. Acho que desde sempre. Desde sempre. Mas elas ganham dinheiro com isso. Elas precisam disso, por isso essa dificuldade inteira para cancelar, para reativar. E outra questão também que eu acho muito interessante, e existem algumas publicações bem profundas nesse sentido, suporte, que assim, que isso envolve também projetos de poder. Porque os países onde estão hospedadas, onde nasceram, os países de nascedores das Big Techs, existe um projeto de poder por trás disso. Claro, quanto é que o Trump fez a própria plataforma dele. Não, eu digo assim, dos próprios estados. Então, por exemplo, se você é um país que tem as maiores Big Techs, então hoje tem uma disputa, né? Estados Unidos e China. Um pouco lá, um pouco cá, vamos dizer assim. Quem é que está dominando isso? Porque o Estado que vai dominar isso é o Estado que vai dominar o imaginário da sociedade mundial. Isso é louco. Isso é louco. Isso é George Orwell, é uma coisa... O grande irmão não é o Big Brother que nós conhecemos, não. É esse controle. E é um controle que, apesar de ser, na minha opinião como jornalista, que apesar de ser avassalador ou devastador, ele é suave, ele vai te viciando, ele vai te conquistando. Na hora que você vê, você está servindo cegamente a essa estrutura. Ou porque você depende dela, ou porque você gosta dela, ou porque você simplesmente está louco por ela, porque aprendeu a viver dessa forma. Entendeu? E vai colaborando com o sistema. Aí o tijolinho só vai subindo e vai aumentando e vira aquele mundo. Então, acho que essa preocupação do senhor Vamos ver onde isso vai parar, né? E para, doutor. Não sei, eu acho que só está começando. Como você viu, a sua morte pode ser comercializada. A sua vida não para depois da morte. É o que é tratado no livro A Comercialização da Mortalidade, de autoria do Dr. Max Kolbe. Muito grato por tua visita aqui. Esperamos recebê-lo novamente. E o que seria importante para deixar para esse fechamento como mensagem às pessoas que estão sensibilizadas pelo assunto? Sem dúvidas. Levando em consideração que a Faculdade de Guerra já tem o seu curso de Direito instalado, é importante que esses novos operadores do direito estudem sobre essa temática, até para que possa se propagar ainda mais esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possíveis, não apenas no âmbito do Poder Judiciário, do Legislativo ou a sociedade de modo geral. Então, eu espero honestamente que essa nossa conversa tenha aí causado essa curiosidade nesses estudantes e que eles possam também trilhar por esse caminho. Eu posso usar uma imagem de do senhor para fazer a propaganda? Por favor, está autorizada. Até a próxima semana com mais um TV Guerra. Obrigado.